Fala galera, tudo bem com vocês? Começando agora mais um programa para você que nos assiste agora nesse momento. Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Hoje vamos falar sobre divórcio. Pode ou não pode? Após o casamento, haver separação? Tem algum espaço no meio disso que pode haver a separação quando tem agressão, quando tem traição, ou perante a luz da Bíblia, não pode haver nunca a separação. Casamento é uma vez só. Foi exatamente para isso que nós trouxemos aqui esses convidados, né, especiais, que é o pastor e doutor Wellington, que já está com a gente aqui, e o nosso amigo Rafão também, que já participou de outra programação com a gente aqui. Então, quero começar essa programação pedindo para o pastor Wellington se apresentar aí para essa galera que nos assiste. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Luan. Agradeço o convite, estar aqui, essa oportunidade com todos os irmãos. Eu sou o pastor da comunidade cristã Casa de Oração e também do projeto Mundo Cristão. E estamos aqui para auxiliar a todos no que for necessário. Maravilha. Galera, estamos aqui também com o nosso amigo Rafão, dessa forma, né, que você prefere ser chamado. Então, se apresenta aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, meu nome é Rafão Siqueira, para quem não me conhece, eu sou eu sou o fundador e líder do movimento Hope Hill. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um assunto polêmico na vida cristã, né? Que muitas pessoas às vezes não têm entendimento. E a gente está aí somando com o projeto Mundo Cristão para a gente ver o que a gente pode trazer de novo para o povo. Maravilha. Então, gente, é isso aí. Sem muita perca de tempo, nós já vamos dar início e eu quero começar com o pastor Wellington, né? Falando a respeito desse assunto tão importante. Qual é a sua visão a respeito do casamento cristão? Pode haver divórcio? Sim ou não? Então vamos lá, vamos dar início a um assunto bem complexo e que traz tanto questionamento no mundo cristão. A princípio, Deus criou o homem e tinha um propósito, que o casamento ele fosse duradouro, que fosse algo eterno. Então, a princípio, a regra é o casamento ele é eterno. Certo. Então, eu gostaria de saber, né, não só eu, como o público também que está nos assistindo, se você acredita que por essa palavra eterno existir, de maneira alguma, pode haver um rompimento ou a separação num casamento, até chegar ao divórcio mesmo, de alguma forma ou não. Todas as formas são possíveis, correndo atrás de algum jeito, de alguma fórmula para trazer uma cura para aquilo e não haver separação? É uma pergunta um pouco complexa. O projeto original de Deus, como eu disse, era que o casamento fosse algo eterno. Deus criou o homem e o mandamento era que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se apegaria a uma mulher e se tornaria uma só carne. Ocorre que, conforme o nosso mestre Jesus Cristo, em Mateus 19, nos traz, devido à dureza no coração do homem, foi concedido, nos tempos de Moisés, a carta de divórcio. Certo. Então, na realidade, há uma forma, né? Antes da gente passar para o senhor novamente, quero perguntar aqui para o Rafão, qual que é a sua definição a respeito de casamento? Pode haver o divórcio ou não? Eu concordo muito com o que o pastor Wellington está falando na questão de o casamento ser um único casamento. Mas eu acredito em a palavra de Deus, ela é imutável, certo. Porém o povo não é imutável. Com o passar dos anos, as pessoas vão se adaptando a novas leis próprias e essas pessoas elas acabam perdendo princípios por criarem essas leis próprias. Então os princípios de Deus foram sendo deixados de lado e aí acaba que Deus, ele, em sua perfeita misericórdia e sabedoria, ele não fez nada que pudesse causar uma condenação eterna. Mas a gente não pode correr no risco, porque é uma linha muito tênue, de falar que pode separar. Não deve. Mas quanto Rafael, existe uma cláusula que dá permissão para que eles sejam felizes novamente.
Porém, o que pega muito hoje em dia é que falta amor da parte de todas as pessoas envolvidas no assunto. Certo. Principalmente da igreja, às vezes. O casal tá ali numa boa, ninguém sabe o que está acontecendo, falta sabedoria da parte do casal, eles estão para se separar e a igreja, em vez de acolher para que eles não separem, não acolhe. Aí há separação e às vezes a igreja toma partido do lado A, do lado B ou de nenhum dos lados e os dois saem da igreja e eu não vejo como isso sendo legal. Essas pessoas são almas, são vidas que precisam de tratamento e eles têm direito à salvação desde que eles sigam os princípios e obedeçam. Então, na realidade, eu acho que o assunto aqui, né, acaba tomando, de fato, uma próxima proporção. Pode-se acreditar que, como nós estamos falando de casamento cristão, pode-se acreditar que a culpa por muitos casamentos não darem certo ou se separarem é devido a poucos ensinamentos que é feito dentro da própria igreja? Pelo casal que não teve uma instrução, talvez antes de casar ou no período do seu casamento, e aí por falta daquela estrutura, daquela base de alguém que já tem uma experiência em ensinar, chega à separação e aí entra no assunto que o Rafão falou. Por causa disso, na hora, vamos dizer assim, na hora que complica, aí todo mundo corre e o casal se vira sozinho e acaba não dando certo. Você e as suas perguntas compostas, elas são bem complexas. Vamos lá, meu amigo. Como eu disse, o casamento ele foi projetado por Deus para ser algo duradouro, algo eterno, e devido à dureza do coração do homem, houve a concessão de uma carta de divórcio. Certo. Isso na época de Moisés. Qual era o objetivo? Era permitir que o povo, então, que o homem se separasse dessa mulher, se divorciasse dessa mulher. Por quê? Porque se permanecessem juntos, eles iam levar no pé da letra até que a morte os separe. Certo. Então, se eu só posso me separar de você com a morte, então eu vou matá-la e eu ficarei em paz. Olha o nível da crueldade do ser humano. Hoje eu vejo que boa parte dos casamentos acabam se frustrando. Certo. Tem um pouco a ver com o que você mencionou aqui. Falta hoje dentro das igrejas um cuidado especial com a família. Dentro das igrejas tem se pregado tantas coisas, prosperidade, vitórias, conquistas, e tem se esquecido que a base da família cristã, a base do cristianismo da igreja, começa dentro da própria família. Certo. Antigamente, eu ainda me lembro na minha infância, antes de se batizar, uma pessoa ela passava por uma espécie de um estudo bíblico próprio para isso. Hoje as igrejas têm abandonado esse costume. Para se casar também. Eu não passei por esse procedimento na minha época, mas eu vi colegas mais velhos que antes de se casarem participaram de uma escola bíblica dominical, específica para quem quer se casar. Legal. Já prevendo todos os problemas, todas as rupturas que um casamento pode ter. Eu vejo isso como uma forma de se evitar problemas futuros dentro do casamento. Certo. As pessoas têm uma chance de refletir sobre a importância do casamento e se vão se casar ou não. Legal. Eu tive a oportunidade na minha igreja, no início do ano, nós fizemos uma série de estudos voltados para casais. E eu fiquei um pouco surpreso pela falta de conhecimento que as pessoas tinham. Sim. Quem era casada e as pessoas que estavam se preparando para casar. Então, hoje, se vale mesmo o versículo que nós encontramos na Bíblia, e ele serve como uma referência a todos nós. O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Maravilha. Rafão, a sua opinião a respeito da igreja hoje na atualidade, sobre a falta, a culpa, pode-se dizer que é da igreja ou do próprio casal que tem que ter esse pensamento no namoro, no noivado, de procurar saber como é, ou pode-se dizer que são as próprias igrejas mesmo. Hoje, quando a gente fala igreja, claro que a gente não traz aqui nome de nenhuma, mas a gente fala né, para todas, né, aonde realmente tem essa falta. Existe mesmo essa falta e pode-se dizer que a culpa é essa. Por hoje, muitos casamentos chegaram ao divórcio por não ter uma base, não ter um ensinamento. Bom, a minha opinião sobre culpa é que ela nunca tem um lado isolado. A culpa nunca é só sua. Certo. Então a culpa não é só da igreja, mas também não é só do casal.
não é só do povo. O meu povo perece por falta de conhecimento, então eu não quero que ninguém ache que eu estou falando que a culpa é de Deus, né? A culpa não é só do povo cristão isentando os pastores. A culpa não é só dos pastores isentando o povo, nesse ponto. Certo. Deus não tem culpa. Resumindo isso, o povo ele foi se preocupando mais em trazer verdades. Hoje o que a gente está fazendo aqui é um debate. Sim. De repente o meu ponto de vista pode fazer com que alguém fale, temos uma nova placa, temos uma nova doutrina. Não, não quero isso. Não é uma nova doutrina que a gente está trazendo. Legal. E aí começam a colocar doutrinas para todo lado e se esquecem da sã doutrina de Deus. Ninguém mais quer estudar a Bíblia. Ninguém mais quer procurar um original no grego ou no hebraico, porque falando português claro, é chato. Aí a pessoa perece por falta de conhecimento. Porque conhecer não é só você ler. Quando você se casou, para você conhecer sua esposa, levou um tempo. Sim. Depois de casado, você continua conhecendo ela. Com certeza. Então é a mesma forma com a Bíblia. Com Cristo. Você conheceu ele, recebeu a ele. Por quê? Porque você sabe que ele morreu por você. Mas espera aí, você conhece a história de Cristo. Agora vamos conhecer o Cristo da história. Como? Tendo intimidade com ele. Certo? A igreja falha porque, assim como o povo não busca mais uma EBD, uma escola bíblica dominical, um curso de noivos, a igreja não oferece. Não tem isso. E quando tem, jovens falam assim, tô cansado, vou ter que fazer trabalho de escola. E não é trabalho de escola. Se você é a noiva de Cristo, você tem que se posicionar como tal e conhecer o seu noivo. Sim. Entende? Então o casal hoje em dia também precisa buscar o conhecimento. Certo. Porém, quando vai buscar, existe uma falha em muitas igrejas ainda, que é usar palavras difíceis ou ter medo de como falar. Tem gente que ainda usa a palavra como copular, coabitar, porque tem vergonha de falar que a pessoa não pode transar. A palavra é essa hoje, o tempo é outro. Eu não posso chegar para um jovem de 15 anos e falar, você não pode coabitar antes do casamento, você não pode copular. Ele não entende, cara, e ele não vai ler um dicionário. Sim. Não vai. Se eu falar para ele, ô mancebo, vem aqui, ele acha que eu tô xingando ele. Sim. Mas mancebo é jovem. E é uma palavra nossa, do nosso vocabulário. A pessoa perece por falta de conhecimento, mas a verdade é porque é falta de interesse. Certo. E a questão da igreja, né? No geral. Por exemplo, eu conheço, né, uma história. Eu vou voltar pro Rafão aqui, depois eu volto para você, tá? Eu conheço uma história, né, que eu acredito que vocês também já devem ter visto bastante, de igrejas que tem aquela doutrina, né? E aí eu queria saber aonde Deus interfere nessa questão, né, pra gente dar uma apimentada aqui nesse assunto, né? Eu queria saber aonde Deus entra nessa questão, ou de fato isso é doutrina. Aquela questão do, no máximo 2 anos. Já ouviu falar? Você conhece uma moça, e talvez isso sem se importar com a idade. Você conhece uma moça, durante, no máximo 1 ano você tem que namorar. No 2º ano você já tem que noivar e casar. E durante esses 2 anos, tá com aquele período de construção. E aí, naquela euforia, né? Dos jovens querendo casar e a igreja botando aquela pressão, casou e aí não deu certo. Como eu acredito que você deve conhecer histórias assim, eu conheço. E com finais que não foram bons. Hoje a moça totalmente afastada, porque teve uma decepção e aí acaba culpando Deus, culpa a igreja, culpa todo mundo e acaba não... Eu queria saber na onde Deus consegue se encaixar nessa questão. Bom, a gente está no assunto de divórcio, Sim. né? Porém, eu vou entrar num outro assunto que provavelmente mais para frente nós vamos falar dele. Legal. Livre-arbítrio e livre-agência. Certo. Vou dar um spoiler aqui do próximo. O livre-arbítrio nada mais é do que o direito de desobedecer a Deus. Por que você está falando isso, Rafael? A sã doutrina está na Bíblia. Ponto. Você quer ter uma vida boa? Sermão do Monte. São 3 capítulos do Sermão do Monte. Se você conseguir desenvolver durante a sua vida cristã e caminhada o Sermão do Monte, cara, você zerou a vida cristã. Só que a gente sabe que é difícil. Aí a galera começa a pôr o quê? Eu vou pôr regra na minha igreja. A doutrina da minha igreja é: o cara não pode usar bermuda, o cara não pode usar boné, o cara não pode
Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Legal. Ensina agora isso. Por que que não pode? Não ensinam. Certo. Só faz você engolir esse daí. Aí, mais uma regra, mais uma doutrina, você vai casar em 2 anos. Legal, é uma regra boa. Só que qual é a regrinha que é casada com esses 2 anos? É para você não fazer sexo antes do casamento. Sim. A pessoa já embute isso na mente da pessoa. Você vai namorar, noivar em 2 anos e casar, porque senão vocês vão fazer sexo. É como se fosse uma regra de limite Pro pra você sexo. aguentar. E aí tá errado porque não ensinam sobre. Aham. E aí casa, um não conhece nada sobre a vida do outro, nem sobre a Exatamente. vida normal. Não tem um diálogo para saber como funciona o que um gosta e o que o outro não gosta, dá tudo errado e se separam. Certo. Aí entra a questão da igreja. Olha lá, está em pecado. Mas qual é a diferença? A diferença é que funciona assim. Enquanto o seu pecado ninguém sabe, você julga o meu que está exposto. Sim. Se chegar uma prostituta na igreja e sentar, e todo mundo vê que ela é uma prostituta, eles saem de perto. Por quê? Porque o pecado dela é exposto. Mas todo mundo peca. Então é muito mais fácil eu cobrir o meu pecado E e julgar o que apontar tá o do exposto. outro do que eu abraçar a pessoa e falar, eu sei pelo que você está passando. Certo. Porque eu também erro. Vamos acertar junto? Vem cá, ó. Não tem problema o que está acontecendo. Vamos tentar resolver? Não. A igreja de hoje, em 60% dos casos para mais, ela é uma igreja acusadora, apontadora de dedo. É uma igreja que ela é um juiz. E juízes só existe um. Certo. E esse papel é tenebroso de se fazer. Porque quando o juiz sentar no trono dele e falar, agora eu julgo, aqueles que se colocaram como juiz serão penalizados. Legal. E de uma maneira muito forte. Há arrependimento? Há. Se não houver arrependimento, foi penalizado. E aí ninguém pode chorar. Maravilha. Pastor, sua opinião? Então, concordo com o que o pastor acabou nos trazendo aqui. O legal é que tá todo mundo concordando, né? Tá muito bom. Vamos ver até quando. É que, na realidade, Sim. nós somos amigos pessoais, Claro. né, o pastor Rafão, e nós temos uma formação bíblica muito parecida. Nós temos praticamente a mesma idade. Às vezes o nosso estilo é um pouquinho diferente. Eu sou um pouco mais comedido, ele já é mais espontâneo, mas nós sempre estamos caminhando na mesma direção, os nossos pensamentos são bem parecidos. Voltando a tudo que ele disse, eu concordo. Ainda na questão da igreja, muitas vezes ser falha em si, nós temos hoje um número crescente de igrejas evangélicas no nosso país. Estamos crescendo em níveis absurdos. Todos Sim. os dias, graças ao bom Deus, fecham-se bares, fecham-se casas de prostituição, e igrejas e mais igrejas sendo abertas. Isso é uma bênção. Só que esse crescimento não tem sido proporcionalmente equilibrado. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Cresce em quantidade, mas talvez não em qualidade. Hoje, nós temos visto um grande número de ministérios novos sendo abertos. Isso é ruim? Não é ruim. Mas, ao mesmo tempo, pessoas despreparadas estão à frente de igrejas. E é por isso que surgem tantos escândalos, tantos problemas. Pessoas que não têm um mínimo preparo bíblico. Não estou falando que o cara precisou fazer uma faculdade de teologia. Isso Certo. é coisa secular. Estou Sim. falando conhecimento bíblico básico. Que é o mínimo, né? E a pessoa está dentro de uma igreja e é pastor, é Sim. apóstolo, é bispo, é vice-deus, mas não conhece a palavra de Deus. Sim. Ele não tem um mínimo conhecimento bíblico. E aí, quando ele vai instruir um casal que está com problemas, ele não tem um respaldo bíblico para se alicerçar. E ele vai falar o que ele acha. E é o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. A minha palavra não salva, a minha opinião não vai salvar. Certo. O que interessa é o que a palavra de Deus fala. Ela salva, Legal. ela cura, ela liberta, ela transforma. Certo. Então, sempre que um casal vem se aconselhar com o pastor, com o obreiro da igreja, com um amigo, enfim, a opinião dessa pessoa não tem valia nenhuma. O que vai valer é o que Deus pensa sobre o assunto, o que Deus entende sobre aquele assunto Certo. e o que ele determinou. O que as pessoas acham, deixam de achar, é problema delas, Certo. é a vida pessoal delas, é o entendimento delas. Mas o que vale é a palavra de Deus. Legal. Eu queria saber a sua opinião agora, pra gente dar um limite, né? Até para poder criar aquele, né, o assunto aqui né, o formato do pode ou não pode. Eu queria saber a sua opinião concreta a respeito de se há um limite
do poder ou não há. Casamento é um só. Uma vez se casou, se vira. Eu repito essa frase porque eu assisti uma palestra, né, uma vez, e o palestrante ele usou esse termo, dizendo, irmão, a palavra do crente, ela é sim, sim, não, não. Casou, dá teu jeito e se vira. Ah, mas mudou. No começo era uma coisa e agora é outra. Teve agressão, teve traição. Dá teu jeito e se vira. Ou não é bem assim? Uau! É mais complexo ainda. Vamos Certo. lá. Como eu disse, a regra é que o casamento não teria um fim. Ponto. Existem exceções? Sim. Nós Certo. vamos encontrar uma exceção trazida pelo nosso próprio Jesus Cristo sobre a questão do divórcio. Se me procuram com um objetivo de divórcio dentro da minha igreja, pastor, o que você recomenda? Faça de tudo para o seu casamento permanecer. Certo. Continue. Pastor, não dá mais, ele está me agredindo, ele me traiu, ou simplesmente ele virou as costas e foi embora. O que a pessoa vai fazer? Legalmente, no nosso país, existe uma legislação que precisa ser cumprida, ela se divorciaria. Certo. E a recomendação, casa de novo ou não? Aí é a palavra de Deus mais uma vez. Posso me divorciar? Posso. Essa seria a pergunta que eu ia te fazer agora. Sério? E a mesma pergunta vai voltar para cá também. Essa seria a pergunta que eu ia fazer agora. Nessa questão, poder por causa de exceção. A sua opinião pode por causa que, pelo motivo de existir algumas exceções. A recomendação que eu entendi é, faça o máximo para que não aconteça isso. Isso mesmo. Para que permaneça. Mas, porém, se não houver nenhuma outra forma de trazer voltar, aquele amor do início e tal, não tiver uma reconciliação que separe. E qual é o resultado disso? Então, a recomendação que eu encontro nas Sagradas Escrituras é que Certo. pode ir, a pessoa vai embora. Legal. Vamos imaginar uma situação que o marido, por exemplo, arruma uma amante e vai embora com a amante. Sim. Não existe nada que ela possa fazer para reconciliar-se. O marido foi embora, não quer mais saber. Ok, divorciada. Ela está livre? Está livre, mas pode casar-se de novo? A Bíblia recomenda que ela permaneça agora sozinha. Ela deve permanecer sozinha. Mesmo Rafão se ela já vai se tiver, levantar lá não do tem outro problema, lado. não tem problema. Mesmo se ela tiver, cara, porque assim, a gente, né, você que tá nos assistindo aí, com certeza sua mente também tá indo, né, junto com a gente aqui, e assim, eu queria saber no tempo. Por exemplo, a pessoa tem 30 anos de idade. Então, é complexo. Sim. Eu sou conservador Sim, nesse sim. assunto, eu sou muito conservador. E a palavra de Deus, ela traz uma exceção Legal. a essa causa. A viuvez. Você casou com uma pessoa, enquanto você estiver viva, Sim. você está ligado àquela pessoa. Divorciou-se, ótimo, que não se case mais. Legal. Ponto. A pessoa faleceu, eu teria essa possibilidade de um novo casamento. Mas a pessoa me deixou, foi embora, permaneça solteiro. Então, na questão independente da idade. Então, na questão do até que a morte nos separe, é levada Sim. bem na risca Sim, ali, vamos sim. dizer assim, para entender. Essa é a minha concepção. Legal, tranquilo. Essa é a minha concepção. Rafão, por favor, nós temos pouco tempo, né? Mas eu queria que você Amém. deixasse a sua. Bom, eu era muito conservador também, assim como o pastor Wellington. Como ele falou, nós temos uma linha de raciocínio muito parecida. Mas eu comecei a tentar ver por um outro lado até um tempo atrás e não abandonando a palavra jamais. E em Marcos capítulo 3, o versículo 28 diz assim, Jesus falando, eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Então eu vou falar uma coisa para vocês que é bem polêmico para a gente deixar bem claro aqui. Certo. Até o casal Nardoni tem perdão. Nossa, eles são horríveis. São. O que eles fizeram? Eles mataram uma criança. Mas, segundo a palavra de Deus, existe perdão para eles. Se eles se arrependerem genuinamente. Certo. Ponto. Certo? Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 19, verso 8, que é a questão do divórcio, Jesus diz assim em Mateus, Mateus 18, versículo 8,
Jesus vai dizer assim, portanto, acho que eu errei o capítulo aqui, só um minutinho. É Mateus 19, eu errei o capítulo aqui, mas nós... Mateus 19. Mateus 19, versículo 8. Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Certo. Então, entra o que o pastor Ellington falando, não era o propósito original. O que significa concessão? Duas partes concordarem em algo. Então, eu e minha esposa concordam que a gente tem que separar porque deu errado. Legal. Certo? Isso no Antigo Testamento. Jesus vem e fala, e eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer, então, só poderá fazer quer dizer que pode. Em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Então Jesus está falando assim, ó, se você se separar e não for por imoralidade sexual, tem uma outra versão que fala isso, você está em pecado. Quem? Quem é imoral. Então, vamos lá, eu estou casado. Eu traí minha esposa. O imoral sou eu. Certo. Então, como o homem vai se deitar de novo com sua esposa se ele não sabe o que ela fez com o amante? Entende? Isso é complicado. Então, 23 anos, 25 anos, a pessoa se separa, certo? Certo. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Aquela pessoa que se casou e não foi adúltera, ela está arrependida de ter casado, provavelmente. Nem que seja um remorso, mas é o princípio de um arrependimento, porque a pessoa vai falar assim, eu preciso mudar minha vida, eu escolhi errado. E aquela pessoa, se ela se arrepende genuinamente, eu não acredito que Deus não permita com que ela se case de novo, porque seria injusto, 23 anos, 30 anos, cheio de vida, aquela pessoa vai chegar uma hora que se ela não estiver 100% em Deus, para que Deus supra a necessidade dela, a necessidade biológica vai falar mais alto. Certo. E ela vai pecar. Deus vai querer proibir que uma pessoa case de novo para que ela caia em outro pecado? Não. Eu imagino que existe o perdão para isso, porque se arrependeu genuinamente. Certo. Não pode se casar de novo. A Bíblia não é específica, pelo menos eu nunca achei, se o pastor Wellington achar, eu vou ouvir, vou concordar, mas ela não é específica em falar, Certo. não vai mais casar. Então, não estou liberando ninguém para casar. Quero deixar muito bem claro que eu acho mais justo que quem só possa casar é quem foi traído. Certo. Porém, a imoralidade parte da onde? Uma mulher sofreu uma agressão, viveu sendo agredida. Cara, isso pra mim é totalmente imoral. Como que ela vai continuar com um cara desse? Vai esperar o cara ser curado, tratado, sarado? Certo. Vai perder um tempo de vida? E aí o cara recai nesse pecado dele e agride ela de novo? Você para, velho. E quem casa de novo é quem tá certo. Legal. É complicado, é muito tênue, mas eu não estou liberando ninguém para separar. Pensa antes de casar. Maravilha. Pastor. É um assunto bem complicado. Pelo Sim. tempo que nós temos aqui, fica difícil nós chegarmos em um ponto de consenso aqui. Eu queria apenas aproveitar o versículo que o nosso amigo leu e continuar da seguinte forma. É uma versão um pouco diferente da dele, é a Almeida Corrigida Fiel, diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Certo. E aí está falando agora da mulher que foi deixada. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então é assim, a pessoa errou, Certo. a pessoa falhou, houve um divórcio. Mas não foi culpa minha. Eu entendo existir uma recomendação aqui de que agora ela não se case, mas se alguém se casar com ela, a culpa não foi dela. Eles se tornam adúlteros ali também. Mas como eu disse, é algo que demanda um maior tempo, Sim, fica sim. até a proposta à disposição aqui para os nossos amigos, em uma outra oportunidade, nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto. Com certeza. Então, gente, é isso aí. Nós vamos organizar aqui, né, de uma forma toda especial para a gente fazer
a parte 2, não é isso? Mais ou menos isso, Amém. pra gente conseguir ver se a gente entra na parte 2, porque esse assunto com certeza é muito extenso. Então, eu quero agradecer, né, os nossos convidados, o pastor Wellington, nosso amigo Rafão também, pela participação deles aqui nessa programação com a gente. Lembrando que o intuito da programação do Mundo Cristão é conseguir te ajudar de alguma forma, toda especial, para que você entre nesse assunto com a gente e também tire as suas conclusões, tá? Lembrando você que não pode deixar de nos seguir nas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, nosso Facebook e também o canal do YouTube. É só você acessar lá, Mundo Cristão, segue a gente lá, tem muita novidade, tem muita coisa boa, tá bom? Quero orar por todos vocês agora que esteve com a gente até agora nesse momento nos assistindo. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui diante do Senhor, fazendo, Senhor, essa programação com nossos amigos que aqui estiveram. Pai querido, pedindo as suas bênçãos, que as tuas mãos, Pai amado, continue sobre nossas vidas, que cada pessoa que assistiu essa programação seja abençoada em teu nome e que esse assunto sirva para ajudar muitas pessoas neste momento agora. Em nome de Jesus, graças te damos. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. É isso aí, gente. Deus abençoe. Até a próxima programação.